Olá, estudantes de Química Geral, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos dar continuidade, esse vídeo é continuidade ao parte do curso de Química Geral referente ao tema de estequiometria, Nesse vídeo aqui nós vamos trabalhar mais especificamente com alguns cálculos. Na aula passada nós trabalhamos a parte que envolve o balanceamento das equações, qual que é a importância da representação das equações químicas, a lei das proporções de massa. Também trabalhamos alguns padrões simples de reação para ajudar no estudo da química. E agora nós vamos trabalhar mais especificamente com cálculos, Bom, para essa parte do curso, é importante vocês retomarem alguns dos conceitos que foram trabalhados já anteriormente, Nessa parte aqui, nós vamos começar nesse vídeo a trabalhar com alguns cálculos envolvendo unidade de massa atômica do átomo, massa molecular, massa molar, Nós vamos ver todas essas relações que existem entre elas, E também o conceito do mol. Para isso, é importante a gente retomar o que nós vimos lá em estrutura atômica, Que a unidade de massa atômica, ela veio, como foi determinada, como sendo a massa correspondente a 1/12 do átomo de carbono com número de massa igual a 12, O carbono 12. Sendo que uma unidade de massa atômica aqui equivaleria à massa de 1,66054 vezes 10 a menos 4 gramas. A gente pode notar que é um valor extremamente baixo, Esse valor aí muito baixo fica muito difícil, quando a gente vai trabalhar ali na escala do laboratório. Então, a gente vai precisar entender os conceitos que estão envolvidos por trás disso aqui para trazer uma unidade de medida que seja conveniente para a gente trabalhar dentro de química, tá? Mas para chegar nesse ponto, vamos trabalhar aqui a ideia da massa atômica do átomo, Nós vimos aqui a unidade de massa atômica para chegar na massa atômica do átomo, representada aqui por Ma. A massa atômica do átomo, ela vai ser a massa determinada a partir da unidade de massa atômica, ou seja, a massa que a gente tem ali quando a gente compara com esse 1/12 do átomo da massa do átomo de carbono 12, tá? A gente pode determinar aqui as massas de diferentes átomos experimentalmente, com grande precisão. Tem um equipamento, um aparelho chamado espectrômetro de massa, que hoje em dia a gente consegue determinar esses valores. Bom, e para fazer os cálculos aqui envolvendo massa atômica de um elemento, O que a gente precisa saber? Relembrar que a grande maioria dos elementos, eles são constituídos por uma mistura de 2 ou mais isótopos. Então, quando a gente tem esse caso aí de elementos constituídos por isótopos, a massa atômica, o valor de Ma, ele ficou definido como um valor calculando a média ponderada das massas atômicas desses isótopos. Quando o elemento for formado agora por um único tipo de átomo, ou seja, ele não tem isótopos, daí a massa atômica dele é a própria massa atômica do elemento. E como que a gente trabalha aqui, então, para fazer os cálculos de massa molecular e peso fórmula, Como que a gente vai utilizar, com base em que para fazer isso, A massa molecular aqui, ela é determinada por esse MM maiúsculo, é a massa da fórmula molecular que a gente tem de um determinado composto, De uma determinada substância. Por exemplo, aqui nós temos o ácido sulfúrico, A fórmula molecular aqui do ácido sulfúrico é H2SO4. Então, como que a gente faz aqui para calcular? A gente vai se basear, A gente vai determinar os valores aqui separadamente da massa atômica de cada um dos átomos que estão constituindo aqui
o ácido sulfúrico, lembrando que a gente tem que levar em consideração os índices, né? Hidrogênio aqui tem índice 2, ou seja, eu preciso multiplicar o valor aqui por 2 para fazer o cálculo. O enxofre não tem nenhum índice, significa que eu só tenho um enxofre, então eu vou colocar o valor diretamente aqui da massa atômica do enxofre. No caso do oxigênio, eu tenho 4 oxigênios na composição do ácido sulfúrico, então eu preciso multiplicar o valor da massa atômica do oxigênio por 4. Lembrando, da onde que vem esses valores aqui? A gente recorre à tabela periódica, e na tabela periódica a gente vai encontrar esses valores, que eles correspondem, né, numericamente, são iguais aos valores de unidade de massa atômica de cada um desses átomos correspondentes. Ou seja, a gente pode ir lá olhar a tabela periódica. Como eu falei para vocês, né, na tabela periódica, o que a gente encontra? E todos os valores a gente vai se basear aqui para fazer os cálculos correspondentes. Então, retomando, né, o cálculo aqui, por exemplo, para o ácido sulfúrico, nós vamos multiplicar. O hidrogênio é 1, então eu multiplico por 2, que é o índice do hidrogênio. O enxofre vai ser só a massa atômica do enxofre, e o oxigênio tem que multiplicar aqui por 4 pela massa atômica do oxigênio. Fazendo a soma toda, a gente vai chegar em 98,1 unidades de massa atômica para o ácido sulfúrico, tá? Se a gente quiser determinar agora, por exemplo, da glicose, que é C6H12O6, como que a gente faz esse cálculo, né? Nós vamos ter que ver que a glicose tem 6 carbonos, então nós vamos precisar multiplicar a unidade de massa atômica do carbono por 6. O hidrogênio é 12, então nós vamos ter que multiplicar aqui por 12, né? A massa atômica do hidrogênio. O oxigênio é 6, nós vamos multiplicar aqui 16, né? A massa atômica do oxigênio por 6, que vai chegar no valor aqui de 180 unidades de massa atômica, tá? Então, é assim que a gente faz o cálculo para determinar a massa molecular dos diferentes tipos de substâncias que a gente pode estar tratando aqui nas reações químicas. Agora, se a gente quiser tratar da massa molecular, a gente trabalhar agora em quantidades, ou seja, ali a gente estava determinando o cálculo de uma molécula do ácido sulfúrico ou o cálculo de uma molécula da glicose. Mas, como eu falei para vocês anteriormente, no laboratório, na escala de laboratório, nós não vamos estar trabalhando com uma molécula, né? Nós vamos ter alguns volumes ou massas ali pesados em recipientes de laboratório, né? Nas vidrarias de laboratório. Para a gente levar isso daí de uma escala lá do átomo, né, para o que a gente faz no laboratório, a gente precisa ter uma unidade de medida ali, né, que seja conveniente para isso. Essa unidade de medida que a gente usa em química, ela é chamada de mol, tá? Então, ela vai ser conveniente para a gente conseguir tratar as quantidades químicas ali numa escala adequada para o nosso dia a dia, né? Para uma escala de laboratório, uma escala até industrial, né? Então, a gente faz com base nessa número aqui chamado mol, né? Um mol de algo, ele vai representar que nós temos, né, 6,0221421 vezes 10 elevado a 23 daquele algo que a gente está se referindo. Experimentalmente, né, se nós pegarmos aqui em quantidade, né, um mol de átomo de carbono 12, ou seja, 6,022 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12, colocar num recipiente, esse recipiente ali, né, a massa equivalente ao carbono presente ali vai ser de 12 gramas, tá? Que corresponde numericamente a 12 unidades de massa atômica, como a gente tratou ali nos exercícios que nós vimos anteriormente. Agora, quando a gente for trabalhar aqui, que a gente vai se referir à massa molar, diferente da massa molecular, que era a massa ali de uma molécula, né? A massa molar é a massa que nós vamos ter aqui representada em gramas para quando a gente tiver 1 mol de uma dada substância, tá? Tivemos aquela quantidade aqui de 6,02 vezes 10 a 23 daquela dada substância, ou seja, 1 mol.
e ela é representada em gramas por mol, ou aqui gramas vezes mol a menos 1. Tá? A massa que a gente vai ter, então, como a gente viu anteriormente ali, se eu tiver 1 mol de carbono 12, eu vou ter 12 gramas, e a gente usa a partir daí como referência. E a gente vai fazer alguns cálculos nos próximos slides. Bom, para entender um pouco, né, do que a gente está tratando dessa nova unidade que a gente coloca aqui como mol, né? Se a gente pensar ali o cálculo que a gente fez, né, o cálculo da massa molecular, por exemplo, da água, né? Uma molécula de água ela vai ter 18 unidades de massa atômica, ou seja, para uma molécula de água. Não tem como eu ir trabalhar no laboratório e querer fazer as considerações em cima de uma única molécula de água. É um valor muito pequeno, né? Por exemplo, se a gente pegar um frasco aqui no laboratório, um becker, com 18 ml de água, considerando a densidade da água como 1, né? Se eu tenho então 18 gramas de água, significa que naquele recipiente lá, daquele becker, eu tenho 18 gramas de água, eu tenho 1 mol de água. 1 mol de água representa que eu tenho agora 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água aqui dentro desse becker lá que eu estou utilizando no laboratório. Isso aqui é um número extremamente grande, né, gente? Olha o número tão grande que ele representa, né? É um número chamado número de Avogadro. É um número tão grande que se uma pessoa recebesse 1 mol de dinheiro quando nascesse, né? Ela não ia dar conta de gastar inteira, tá? Então vamos pensar, né? O mol, ele é uma unidade de medida, né, que a gente tem. Assim como nós temos, por exemplo, para tratar como uma unidade de medida uma dezena que representa 10 unidades de uma determinada coisa, né? Ou se eu tenho uma dúzia que representa o quê? Uma dúzia é 12, né? Tenho uma dúzia de ovos, eu tenho 12 ovos. Se eu tiver uma dúzia de melancia, eu tenho 12 melancias. Não importa se o ovo ele é mais leve do que a melancia. Em termos de unidades, uma dúzia sempre vai representar 12. E é a mesma coisa para o mol. O mol, em termos de unidades, ele vai representar aquele número enorme, né? De 6,02 vezes 10 elevado a 23, seja átomos ou moléculas que eu estou representando, né? Então, ele é uma unidade de medida que a gente usa em química, tá? A gente pode fazer relações aqui do mol quando a gente trabalha em gás, né? Se a gente usar as condições da CNTP, né? Se eu tenho um líquido ou usando a densidade aqui, eu posso levar em consideração massa, e a relação utilizando essa unidade de medida do mol permite com que a gente faça os cálculos em química, né? Notem, gente, por exemplo, que lógico que tem materiais que são mais densos, né? Se a gente pegar aqui uma representação, tem 1 mol de enxofre, 1 mol de magnésio, 1 mol de estanho, 1 mol de silício, aqui 1 mol de cobre, né? Parece que tenho muito menos aqui cobre do que enxofre. Por quê? O cobre, ele é mais denso do que o enxofre, mas em termos de número de átomos que eu tenho aqui de cobre e número de átomos que eu tenho de enxofre, se eu disser que eu tenho 1 mol para cada um deles, significa que em cada um deles aqui eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos, seja de enxofre nessa quantidade aqui, ou seja de cobre nessa quantidade aqui. Ok? E como que a gente se baseia agora para fazer essas correlações, né? Usando os valores da tabela periódica. Bom, então, como a gente viu, a unidade de medida que a gente tem aqui em química, o mol, né, ela é muito útil porque ele permite que a gente determine que o mol ele é 6,02 vezes 10 a 23 unidades, né, de uma determinada medida, que ou seja átomos, ou íons, ou moléculas, né, eu sei que é ele representa em termos de unidade 6,02 vezes 10 elevado a 23. Eu posso utilizar esse valor aqui para fazer conversões aqui entre mol e massa, né, a partir dos valores de massa molar. Eu posso utilizar o coeficiente ali de reações, né, para
conseguir então determinar cálculos aqui em reações químicas, né? Toda vez que eu tiver um coeficiente, né, eu faço a relação de 1 mol, né? Se eu tiver 2, então eu tenho uma relação ali de 1 para 2, né, mol. Posso utilizar também para quando eu calculo valores envolvendo gases, lembrando que nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de um gás ele vai ocupar 22,4 litros. E posso também fazer relações em solução, né? Para isso a gente usa uma unidade de concentração aqui molar chamada mol por litro, né? Então, sabendo com base nessa concentração molar, a gente consegue fazer cálculos aqui também. E tudo isso daqui envolve a estequiometria. Bom, uma coisa importante, gente, para diferenciar essas quantidades, vamos começar aqui a fazer uma diferenciação em termos de identificar qual que é o número de átomos de alguma coisa, o número de íons, o número de moléculas, né? Ou o número de unidades ali correspondente a algum composto químico. Então, se a gente pensar, por exemplo, no nitrogênio atômico, né? Só o nitrogênio na forma de átomo. Se nós formos olhar na tabela periódica lá, né, a massa molecular dele, ou seja, a unidade de massa atômica lá correspondente a 14, nós vimos que a massa molar numericamente corresponde ao mesmo valor, mas é uma massa que representa a quantidade de gramas presentes em 1 mol daquela substância, né, ou daquele átomo. Então, nesse caso aqui que eu estou vendo o nitrogênio atômico, em 1 mol de átomos de nitrogênio eu vou ter 14 gramas, né? Que representa, em termos de unidade, 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de nitrogênio. Porém, e se eu estiver agora me referindo ao nitrogênio molecular? Ó, não estou falando mais só do nitrogênio atômico, só o N, agora é N2, né? Tem o índice 2 aqui. Nitrogênio molecular, a molécula de nitrogênio, que a gente tem ali o nitrogênio gasoso, note, se eu tenho 2, então a massa molecular vai ser 28 unidades de massa atômica, a massa molar, ou seja, em 1 mol de nitrogênio molecular eu tenho 28 gramas. Se eu quiser determinar aqui quantas moléculas eu tenho nessa quantidade, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. No entanto, se eu quiser saber quantos átomos eu tenho presentes, eu tenho que ficar atento que eu tenho que multiplicar por 2, porque em cada molécula eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então, tomar esse cuidado, né? Vamos pensar aqui um caso de diferença entre a prata e o íon prata. Muda alguma coisa nesse caso aqui em termos de massa molar e quantidade? Não, tá? O que a gente tem de diferença da prata e do íon prata é que a prata, que o cátion, né, a G+, ele perdeu um elétron, né? Pouco, o elétron praticamente não faz diferença aqui, né? Lembra, estudamos lá em estrutura atômica, né? O elétron, ele praticamente não interfere na questão da massa do átomo, né? Então, a massa aqui praticamente a gente mantém igual e a quantidade de átomos ou íons é a mesma, né? Agora, vamos pensar aqui num composto aqui iônico, o cloreto de bário, em que no composto eu tenho um átomo de bário e 2 átomos de cloro, né? O que acontece aqui? Se nós formos pensar aqui, nós temos 6,022 vezes 10 a 23 unidades de cloreto de bário ali em 1 mol. Porém, se eu quiser saber os íons que constituem ele, o bário só tem um íon bário para cada unidade aqui do composto, né? Então, eu mantenho o mesmo valor para o bário. Porém, para o cloro, né, o cloreto, eu tenho 2 cloros ali em cada unidade do composto. Então, se eu quiser saber a quantidade de íons cloro presente aqui, eu tenho que multiplicar por 2. Vamos fazer aqui um exercício que a gente nem precisa usar calculadora, tá, pessoal? Só pensar aqui em termos do que a gente tratou ali dos conceitos e aplicar aqui. Vamos colocar em ordem crescente de número atômico de carbono, ou seja, número de átomos de carbono presente nesses 3 casos. Primeiro caso, eu tenho 12 gramas de carbono 12. Vamos pensar, então, quantos átomos de carbono estão presentes aqui. O segundo caso, eu tenho 1 mol de C2H2. E o terceiro caso, eu tenho 9 vezes 10 a 23 moléculas de CO2.
Como que fica a ordem crescente, né? Qual que é desses 3 casos que eu tenho menor quantidade de átomos, eu vou aumentando até a maior quantidade de átomos de carbono. Resolvendo, no primeiro caso, 12 gramas de carbono 12, que nós já vimos anteriormente, representa 1 mol de átomos de carbono. Ou seja, em termos de unidades de átomos, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. O segundo caso, 1 mol de C2H2, ou seja, nessa molécula aqui, né, eu tenho 2 carbonos presentes. Então, em 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de C2H2. Porém, em átomos de carbono, eu tenho que multiplicar esse valor por 2, assim como nós vimos no slide anterior, né? Então, eu tenho, em termos de átomos de carbono, eu tenho 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23, o que corresponde a 12 vezes 10 a 23 átomos de carbono. E o terceiro caso, nós temos 9 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. O CO2 aqui, a molécula só tem um carbono. Então, a quantidade de átomos de carbono é igual à quantidade de moléculas, né? 9 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então, em ordem crescente, o que que a gente tem aqui? 12 átomos de carbono 12 é o que tem menor quantidade, né, que tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, seguido de 9 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, porque tem 9 vezes 10 a 23 átomos de carbono, e o maior deles aqui, que é 1 mol de C2H2, que a gente tem 12 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Vou parar o vídeo agora aqui, gente, e a partir do próximo vídeo a gente já vai começar a trabalhar com outros tipos de cálculo envolvendo estequiometria. Bons estudos, até o nosso próximo vídeo.